Sabia que a história de Death Note vai muito além do que o anime mostrou? Pois é, hoje eu vou te contar tudo o que rolou na ordem certa, direto do mangá e de uns materiais extras que pouca gente conhece. E já vou avisando, se você só viu o anime, tem umas paradas aqui que vão te deixar no mínimo pensativo. Tudo começa antes mesmo dos humanos existirem. Lá no comecinho existia o mundo do Shinigami. Era um lugar até de boa, até que os humanos apareceram e bagunçaram tudo. Do nada, o mundo deles virou um deserto seco, sem vida, tipo um purgatório. E aí começou o tédio. Os Shinigamis não tinham o que fazer, só comiam umas frutas podres e jogavam jogos de tabuleiro chato. Com o tempo, o tédio virou treta pesada, quase levou a galera à extinção. Para tentar resolver isso, o rei deles, Daio, criou um caderno com umas regras bizarras. O poder principal, matar humanos só escrevendo o nome dele. E com os olhos de Shinigami, eles conseguiam ver o nome e o tempo da vida de cada pessoa. Mas para não virar bagunça, colocaram as regras no uso do caderno, porque se fosse liberado, o negócio seria insano, já que o rei dos Shinigamis era praticamente ilimitado em poder. Depois disso, Daio distribuiu um caderno para cada Shinigami e abriu uns buracos na realidade, tipo uns portais, tá ligado? Eles podiam espiar os humanos e ir anotando os nomes. E foi isso que eles fizeram. Começaram a matar gente só pra se divertir. Durante séculos, os Shinigamis ficaram moldando a história dos humanos. Só que, adivinha, cansaram de novo. O caderno não acabava nunca, não importava quantos nomes eles escrevessem. Aí, pararam de usar. E foi nessa que o primeiro Death Note caiu na Terra. Ninguém sabe direito o que rolou, mas outros cadernos também apareceram por aqui. O problema é que a galera que achava um não sabia usar direito ou quebrava as regras, e acabava morrendo rapidinho. Passaram-se mais anos e em 1º de maio de 1933 nasceu o Emi, um moleque super inteligente, daqueles que parecem gênio. Com só 11 anos já era milionário, inventando um monte de coisa. Naquela época o mundo ainda se recuperava da guerra, cheio de órfãos, e o Emi usou a grana dele para abrir vários orfanatos. Um deles até levou seu nome, a Emi's House, lá na Inglaterra. Era um lugar feito para crianças superdotadas. Para se proteger, ele decidiu adotar um codinome, se chamaria Watari. E foi justamente na Emi's House que apareceu um órfão que mudaria tudo. Um garoto que, sem exagero, era provavelmente um dos maiores gênios do planeta. O nome dele, Lauliet. Se for traduzir de forma bem simples, o nome dele significa algo como pouca luz ou escuridão. Esse garoto ganhou o apelido de L. Lá no orfanato, cada criança recebia uma letra, e ele foi escolhido para ficar com o L. Além de ter o QI absurdo, o L também era fisicamente forte desde pequeno. Só que ele vivia se metendo em confusões dentro do orfanato, vivia brigando com outros garotos que moravam lá. O L causava bastante, porque ele tinha muita dificuldade em entender ou demonstrar sentimento. O Atari tinha criado um tipo de treinamento para os garotos super inteligentes. Esse programa era todo baseado em jogos e resolução de problemas. E o L passou por tudo isso numa velocidade surreal. Ele foi muito mais rápido que qualquer outro garoto brilhante do lugar. Mesmo sendo só uma criança, o L já começou a multiplicar a fortuna de Watari. Isso porque ele descobriu jeitos complexos de investir em ações, e acabou ficando multimilionário por conta própria rapidinho. Ele percebeu que pensar tanto acabava sugando muita energia, e descobriu que a melhor fonte de energia para ele eram os doces. Daí virou um viciado em comer açúcar o tempo inteiro. Com o passar dos anos, ele foi crescendo e chegou na adolescência, mas aí bateu o tédio, porque resolver probleminha do dia a dia era fácil demais. Até que um dia, lendo o jornal, ele topou com um crime que ninguém conseguia resolver. Foi ali que ele decidiu se meter na história. Só lendo as reportagens sobre o caso, ele conseguiu juntar as peças e resolveu tudo rapidinho, só cruzando as informações dos jornais. Os policiais estavam quebrando a cabeça nesse caso há um tempão, mas o L descobriu a solução em poucos minutos. Isso fez ele entrar de vez na carreira como investigador criminal. Ele começou a resolver vários crimes e, a cada caso, ganhava mais prêmios. Foi subindo de nível até ser reconhecido como o maior detetive do mundo. Só chamavam ele quando a situação era realmente bizarra. Casos comuns nem chegavam nele, só os impossíveis. E aí, vendo o projeto do Atari, o L decidiu ajudar a treinar novos gênios. Ele começou a aprimorar o sistema de treinamento da Emi's House. Ele mexeu em tudo, aumentou a dificuldade dos jogos e desafios. Queria que os garotos fossem levados ao limite mental. O objetivo era desenvolver a mente deles no máximo potencial. E entre esses garotos, os que mais se destacassem poderiam virar sucessores do L. Entre as crianças do orfanato tinham vários prodígios. Uma delas era a que recebeu a letra A, só que ela não aguentou o peso do treinamento pesado
e acabou tirando a própria vida. Logo depois apareceu um garoto chamado Beyond Birthday. Ele foi escolhido para receber a letra B. Os Shinigamis, entediados como sempre, resolveram fazer um teste com esse garoto. Assim que ele nasceu, colocaram os olhos de Shinigami nele. Com isso, ele ganhou o poder de ver o nome e o tempo de vida das pessoas, mas também perdeu metade da própria expectativa de vida. Desde que se entende por gente, ele consegue enxergar quanto tempo cada pessoa tem de vida. E, além disso, ele era naturalmente um gênio. Algumas das manias dele lembravam bastante as do L, tipo o jeito estranho de sentar e o vício em doces. Mas só de pensar que podia ser visto como uma cópia do L, ele ficava irritado. Ele não queria seguir os passos de ninguém. O que ele queria mesmo era criar o próprio legado. Só que percebeu que ali no orfanato não ia conseguir fazer isso. Então decidiu ir pro lado oposto, exatamente o lado que o L combatia, o mundo dos crimes. Ele nunca teve muito apego a sentimentos ou empatia e decidiu virar criminoso para trilhar o seu próprio caminho. Começou a cometer crimes super bem planejados. Não deixava nenhum rastro, só as pistas que ele mesmo queria deixar. Essas pistas eram só para confundir o L. O objetivo dele era fazer o L quebrar a cabeça sem nunca achar uma solução. E assim, Beyond foi seguindo com seus crimes. Só que no último deles, as coisas saíram do controle. Quando ele ia tirar a própria vida, foi pego em flagrante, foi preso e condenado à prisão perpétua. Era para passar o resto da vida atrás das grades, mas acabou morrendo de ataque cardíaco. Anos depois apareceu Ryu, entediado no mundo do Shinigami. Ele decidiu jogar seu caderno no mundo dos humanos. Queria ver o que acontecia se um humano qualquer encontrasse o Death Note. E por sorte, ou azar, o caderno caiu perto de uma escola. E justamente nessa escola estudava um dos garotos mais inteligentes do Japão. Na real, um dos mais inteligentes do mundo. Mas o Death Note que Yuki lançou nem era o dele. Ele tinha roubado de outro Shinigami. E os Shinigamis não são obrigados a explicar as regras para os humanos. Muitas vezes, eles só largam o caderno no mundo e não falam mais nada. A maioria dos humanos que achavam Death Note não sabiam usar e acabavam se dando mal. O Ryuki queria ver algo diferente acontecer dessa vez. E para deixar tudo mais interessante, ele descreveu as regras no caderno em inglês. Assim, quem encontrasse teria mais chance de entender e usar o poder, e quem sabe até conseguir se divertir por um tempo com aquilo. E assim, ele finalmente conseguiu sair do tédio, pelo menos por um tempo. Yuki estava de saco cheio daquela vida eterna sem emoção. Como se não bastasse, ele ainda contou pro rei dos Shinigamis que tinha perdido o próprio caderno. Por conta disso, o rei deu outro Death Note pra ele. Agora o Ryuki tinha dois, o original dele, o novo que ganhou, mais o terceiro que ele tinha roubado de outro Shinigami jogado no mundo dos humanos. Light Yagami viu aquele caderno estranho caindo do céu, do nada. Ele ainda estava no meio da aula quando viu aquilo. Quando pegou o caderno, achou tudo uma palhaçada. Aquelas regras todas, aquele monte de instrução, pra ele não fazia o menor sentido algo assim existir de verdade. Mesmo assim, ele resolveu levar o caderno com ele. Tinha algo nas regras que chamou a atenção do Light. Elas eram detalhadas demais para ser só brincadeira. Além disso, o caderno caiu do céu como se tivesse um propósito. Não era coincidência, tinha algo estranho acontecendo ali. Light não era só um estudante comum, ele era absurdamente inteligente, do tipo que entendia de qualquer coisa. Na real, ele e o Ryuki tinham isso em comum, o tédio e a genialidade. Chegando em casa, ele começou a refletir sobre tudo aquilo, e aí decidiu testar para ver se o caderno funcionava de verdade. Se funcionasse, ele poderia literalmente mudar o mundo, mas aí surgiu a dúvida, qual nome usar no teste? Usar uma pessoa famosa chamaria muita atenção, então ele resolveu ser mais discreto. Light sempre deixava a TV ligada no quarto, e bem na hora, estava passando um caso de sequestro ao vivo. Na transmissão aparecia o nome, idade e rosto do criminoso. Foi aí que Light teve a ideia perfeita, usar esse cara como teste. O bandido estava mantendo vários reféns presos dentro de um prédio. Light então escreveu o nome dele e começou a contar os 40 segundos. O sequestro estava sendo exibido em tempo real. Se os criminosos realmente morressem, os reféns seriam salvos. Os 40 segundos pareciam nunca passar, uma eternidade. Light assistia tenso enquanto o repórter narrava a situação dos reféns. Quando os 40 segundos finalmente acabaram, o prédio começou a se agitar, os reféns começaram a sair correndo lá de dentro. Os repórteres ficaram em choque, gritando, tentando entender o que rolou. A polícia invadiu o local e confirmou a notícia. O sequestrador morreu de ataque cardíaco. Naquele instante, Light percebeu a real. Ele tinha um poder capaz de transformar completamente o mundo. Foi aí que ele começou a pensar nas infinitas possibilidades e decidiu estudar cada regra do
do caderno com atenção, porque todas as regras eram extremamente rigorosas. Ele entendeu que precisava seguir todas as regras do caderno ao pé da letra, já que o poder era real. Ele decidiu usar toda sua inteligência para dominar isso por completo. A partir daí, Light Yagami deixou de ser só um estudante comum. Agora ele ia transformar os próprios ideais em realidade. Começou a pensar em como selecionar os criminosos que deveriam ser eliminados. O objetivo dele era claro: criar um mundo melhor. Na cabeça de Light, o mundo estava podre, cheio de gente corrompida, e essas pessoas precisavam ser eliminadas. Ele se via como um deus, com o dever de limpar a humanidade. Seria o deus do novo mundo, onde criminosos simplesmente deixariam de existir. Se alguém cometesse um crime sério, seria apagado pelo caderno. Foi assim que nasceu Kira, a justiça em forma de pessoa. Durante uma semana inteira, ele se dedicou só a isso. Escreveu dezenas de nomes de criminosos que via na TV. A TV ajudava, já que mostrava o rosto, nome e o crime cometido. Era só lembrar da cara da vítima e escrever o nome. Em pouco tempo ele já tinha preenchido várias páginas, mas o Death Note nunca acaba. As páginas se renovam sozinhas. Ou seja, ele podia escrever quantos nomes ele quisesse e o caderno não tinha fim. Só que Light queria mais do que só eliminar criminosos. Ele queria desafiar a polícia, queria ser investigado e mesmo assim sair por cima de todo mundo. A ideia era continuar matando e ao mesmo tempo driblar todas as investigações. E para isso ele foi esperto, não deixou pistas. Todos os criminosos morriam da mesma forma: ataque cardíaco. Com isso ele não dava nenhum detalhe sobre o motivo das mortes. Logo, investigadores começaram a estranhar aquela onda de ataques cardíacos. Vários criminosos morrendo em sequência, num curto espaço de tempo. Tava na cara que tinha algo errado rolando. 7 dias depois de encontrar o caderno, Ryuki apareceu. Light reagiu com frieza, como se já estivesse esperando aquilo. Até o próprio Shinigami achou esquisito a calma dele, mas Light já tinha sacado que alguma criatura ia aparecer, e quando finalmente descobriu mais sobre aquele universo, ficou ainda mais pilhado. Aquilo virou sua missão de vida: criar um mundo perfeito. Nos dias seguintes, voltou à rotina escolar como se nada tivesse mudado, mas quando chegava em casa, ele se dedicava ao plano, ligava a TV, buscava criminosos que estavam perto da sua região e um por um todos morriam do mesmo jeito: ataque cardíaco. Era o início da limpeza feita por Kira. Os criminosos da região já estavam praticamente eliminados e, sem querer, Light acabou revelando a própria localização. Isso porque ele usava um jornal local para escolher suas vítimas. O jornal só mostrava notícias da área, então era fácil de rastrear. Rapidamente os investigadores decidiram chamar o L para o caso. Alguns ficaram contra, mas o caso era tão complicado que não teve outra. L foi convocado para resolver o mistério, e logo de cara ele percebeu que existia um padrão nos crimes. Trabalhando com a polícia japonesa, ele conseguiu triangular a área. Descobriu que todos os crimes aconteciam no mesmo horário e na mesma região. Com isso ele deduziu que o culpado poderia ter uma rotina fixa, talvez um emprego de meio período ou então fosse um estudante. A partir disso, Ellie começou a usar seus recursos para montar sua primeira jogada. Foi quando as redes sociais começaram a explodir de comentários. Todo mundo falava sobre os assassinatos misteriosos e deram um nome para a figura por trás disso: Kira. Kira virou uma espécie de lenda na internet. Surgiram fã-clubes e várias pessoas apoiando o que ele fazia. Afinal, ele estava matando criminosos, certo? Só que ele mesmo escolhia quem vivia ou morria, sem julgamento. E isso era um problema, já que existem leis e punições específicas para cada crime. Mesmo assim, Light percebeu que sua fama como Kira só crescia, e ele começou a curtir essa fama. Seu ego inflou e ele passou a se identificar de vez com o nome Kira. Foi então que ele deu o primeiro grande passo, organizou uma falsa transmissão mundial na TV, e quando Light viu aquilo na tela, percebeu na hora que era algo muito importante. Na tela estava escrito que era uma transmissão mundial. Quem aparecia era o maior detetive do mundo, ou pelo menos parecia. Mas Hélio foi esperto, não mostrou o rosto nem falou seu nome real. No lugar dele, colocaram um criminoso condenado à morte. Esse cara seria executado na cadeira elétrica no dia seguinte. O acordo era simples: se a transmissão desse certo, a pena dele poderia ser reduzida. O rosto dele foi mostrado como se fosse o do verdadeiro detetive, e o nome dele também apareceu na reportagem. Light, sem pensar duas vezes, decidiu escrever aquele nome no caderno. A ideia era eliminar o maior detetive do mundo e acabar com a ameaça. Depois dos 40 segundos, o criminoso realmente morreu de ataque cardíaco, mas aí veio um choque. Ellie começou a falar logo em seguida, usando apenas a voz. Ele explicou que aquela transmissão não era mundial nem nacional. Na real, ela era local, com alcance de poucos quilômetros. Ou seja, ele tinha acabado de restringir a área de onde Kira poderia estar. Agora Ellie sabia que o criminoso estava dentro da região de Kanto, e o cerco começou a se fechar. Ellie já tinha sacado tudo sobre Light.
os horários, os hábitos e praticamente toda a rotina dele. E para deixar as coisas ainda mais tensas, Ellie jogou um desafio na cara do Kira, desafiou ele a matá-lo ali mesmo, ao vivo, na transmissão. Colocou a própria vida em risco só para testar uma teoria. Ellie suspeitava que Kira só conseguia matar pessoas se soubesse o nome e visse o rosto da pessoa. Depois de alguns segundos sem nada acontecer, ele soltou a pergunta: Kira, você realmente não consegue me matar? Com isso, ele confirmou a teoria na hora. Além de limitar a área onde Kira estava, Ellie descobriu que ele precisava de duas coisas para matar: nome e rosto da vida. Ele ainda não fazia ideia sobre Shinigamis ou Death Note, mas com a genialidade dele, já tinha entendido o funcionamento básico do poder. Logo depois disso, Light mudou completamente o jeito de agir. Começou a escrever nomes em horários diferentes, e aí foi revelado um detalhe importante: o pai do Light era investigador da polícia e estava trabalhando diretamente no caso do Kira. Por isso, Light passou a ter acesso a um computador cheio de dados policiais, nomes, rostos e fichas completas de criminosos. Tudo isso ele poderia usar para escrever no caderno. Só que Ellie já contava com essa mudança. Ele sabia que o Kira ia alterar o seu comportamento, então passou a analisar esse novo padrão com calma. Agora Kira só eliminava pessoas que estavam na lista da polícia, e essa lista só estava disponível para um grupo bem restrito. Ellie sacou que alguém com acesso interno estava por trás disso tudo. Sabendo a localização, os horários e agora o acesso aos dados, ele conseguiu reduzir ainda mais o número de suspeitos. De dezenas de milhares de pessoas, restaram só algumas dezenas possíveis. Foi aí que ele concluiu: a polícia local podia estar comprometida, e decidiu pedir ajuda externa. Chamou o FBI para investigar tudo de perto. Quando os agentes chegaram ao Japão, receberam a missão de investigar tanto os policiais quanto os familiares deles. Ellie, claro, colocou os olhos em Light desde o início. Afinal, o garoto era um gênio com as melhores notas do país. Entre os agentes do FBI, tinha um chamado Ray Pember. Ele foi designado especificamente para seguir e investigar o Light. Enquanto isso, o Shinigami Ryuki estava se divertindo como nunca. Era como se ele estivesse assistindo uma novela de suspense ao vivo. Toda essa tensão, espionagem e jogada de mestre deixava ele empolgado. Enquanto tudo rolava, ele comia suas maçãs numa boa. Para deixar o jogo ainda mais interessante, Ryuki ofereceu algo tentador ao Light: os olhos de Shinigami, com preço de metade da sua vida. Com esse poder, ele conseguiria ver o nome e o tempo de vida de qualquer pessoa. Light achou uma proposta bem tentadora, mas no final ele recusou a oferta. Light decidiu que não valia a pena aceitar os olhos de Shinigami por enquanto. Em vez disso, começou a testar formas mais avançadas de usar o Death Note. Ele queria provocar mortes que envolvessem terceiros, criando situações mais difíceis de rastrear. A ideia era confundir ao máximo qualquer investigação sobre ele. Foi aí que escreveu o nome de um homem no caderno, e junto, descreveu a causa da morte. O cara tentaria sequestrar um ônibus, e nesse ônibus estariam o próprio Light e também o agente do FBI armado, que estava seguindo ele. No momento do sequestro, o agente do FBI tentaria reagir. Antes disso, ele se apresentaria formalmente ao Light. Durante o caos, o sequestrador veria o Shinigami dentro do ônibus. Se assustaria tanto que sairia correndo e morreria atropelado. Tudo isso foi planejado em detalhes pelo Light. Ele entrou no ônibus e sim, o agente realmente estava seguindo ele. Quando rolou o assalto, Light fingiu que ia reagir também, e ali percebeu que seu plano estava dando certo. O agente se apresentou, o que deu ao Light o nome e o rosto dele. Agora ele podia matá-lo a qualquer momento. O sequestrador viu Shinigami, ficou em choque e foi atropelado, exatamente como Light havia escrito no caderno. Com o nome do agente em mãos, Light foi além. Manipulou tudo para que Ray Pember, o agente do FBI, escrevesse numa página do Death Note os nomes de todos os investigadores do caso. Ray foi coagido e ameaçado a fazer isso. Sem saber, ele próprio eliminou seus colegas do FBI. Como Ray conhecia o nome e o rosto de cada um, o plano funcionou perfeitamente. Algo que seria quase impossível para o Kira descobrir por conta própria. Imagina só, um estudante comum saber o nome e a cara de vários agentes do FBI. Naquele dia, Kira eliminou um monte de gente inocente. E por fim, Light também escreveu o nome de Ray Pember. Com isso, ele acabou com todos os agentes do FBI enviados para o Japão. Depois dessa, a maioria dos policiais japoneses desistiu do caso. Eles ficaram com medo do poder do Kira e também do que poderia acontecer com eles se continuassem. Só restaram alguns poucos policiais que decidiram continuar envolvidos. Enquanto isso, Ellie tinha cada vez mais certeza de que o Kira estava entre eles. Se não estivesse, como teria conseguido eliminar os agentes do FBI? A esposa de Ray Pember não aceitou a morte do marido tão fácil assim. Ela também era agente do FBI
ir, mas não estava envolvida no caso oficialmente. Mesmo assim, começou a investigar tudo por conta própria, em segredo. Light acabou encontrando com ela, e quando percebeu que ela estava indo fundo demais na investigação, decidiu que precisava eliminá-la também. Depois de tudo isso, restavam só algumas poucas pessoas envolvidas no caso. Cada vez mais suspeitas, Ellie mandou instalar câmeras nas casas dos principais policiais, inclusive na casa do Light, que passou a ser vigiada 24 horas por dia. O quarto dele ficou cheio de câmeras escondidas, vigiando cada passo. Ele sabia que não podia simplesmente escrever no Death Note sendo observado. Então teve uma ideia genial. Começou a fazer as atividades escolares com a mão direita, normalmente. Enquanto isso, colocou uma mini TV dentro de um pacote de batatas e junto com a TV, escondeu um pedacinho do Death Note. Assim, ele escrevia com a mão esquerda enquanto fingia pegar uma batata e com isso continuava eliminando criminosos sem levantar suspeita alguma. Mesmo totalmente monitorado, Kira seguiu fazendo vítima. Entre elas, um homem que cometeu um crime horrível contra os pais da Misa Money. Misa era uma jovem famosa e muito bonita. Ela ficou completamente obcecada por Kira depois que ele se vingou por ela. Decidiu que ia segui-lo e ser 100% fiel a ele. Misa era tão conhecida que até um Shinigami se apaixonou por ela. O nome dele era Gelos. Ele salvou a vida de Misa ao escrever o nome de um assassino que ia atacá-la, mas ao fazer isso, quebrou uma das regras do Shinigami. Eles não podem salvar humanos, só tirar vidas. Por causa dessa quebra de regra, Gelos foi apagado na hora, e todo o tempo de vida que ele tinha acumulado foi passado para Misa. Enquanto outro Shinigami chamado Ren viu aquilo tudo acontecer e ficou com Death Note que era de gelo. Ren, entediado com o mundo dos Shinigamis, resolveu intervir. Levou o caderno para Misa, sabendo da obsessão dela pelo Kira. Misa, quando entende o que tem em mãos, aceita o caderno com entusiasmo, e além disso, ela topa fazer o pacto pelos olhos de Shinigami. Como tinha recebido muitos anos extras de Gelos, não teve problema em entregar metade do seu tempo em troca dos olhos. Assim, nasceu o segundo Kira. Alguns meses se passaram, e as investigações de Ellie ficaram ainda mais complicadas. O padrão de mortes havia mudado completamente. Light aproveitou isso ao máximo. Misa, desesperada para encontrar Kira, passou a agir por conta própria. Ela mesma começou a usar o nome de Kira. Ellie continuava investigando Light, mas os novos padrões não batiam mais. Foi aí que Ellie considerou a possibilidade do poder ter sido transferido. Achou que talvez Kira tivesse passado o Death Note para outra pessoa. Para investigar mais de perto, Ellie se matriculou na mesma universidade que Light, mas não revelou seu nome verdadeiro. Depois de testar Light várias vezes, Ellie começa a acreditar que talvez ele não seja o Kira, mas mesmo assim continua desconfiado. Só que agora um pouco menos. Então ele dá o checkmate. Convida Light para entrar na equipe de investigação, já que ele é uma das mentes mais brilhantes do Japão e suspeito no caso. Não tinha estratégia melhor do que colocar o possível Kira para investigar ele mesmo. Enquanto isso, a TV Sakura, uma emissora sensacionalista e barulhenta, entra no jogo. Eles começam a falar sobre o caso Kira, aumentando ainda mais a tensão. Misa Money tá por trás disso, manipulando a emissora por completo. Ela obriga a TV a ameaçar. Se Ellie não aparecer, todos da equipe de investigação vão morrer. Light e Ellie começam a trabalhar junto oficialmente, só que Ellie passa o tempo todo cercando Light com perguntas e armadilhas. Tenta pegar ele nas entrelinhas e nos detalhes, mas Light prevê cada movimento e escapa de todas as tentativas. Para tentar controlar a situação da TV Sakura, Ellie pede que Light escreva uma mensagem fingindo ser o Kira, ou seja, ele teria que fingir ser quem ele realmente era. Misa, como segundo Kira, responde pela TV com outra mensagem e acaba revelando várias informações sobre o caderno, o Death Note, os Shinigamis, tudo isso que Ellie não sabia. Num primeiro momento, Ellie acha que essas coisas sobrenaturais são só códigos secretos. Acredita que é só um jeito dos dois Kiras se comunicarem, sem serem entendidos por todo. Logo depois, Misa e Light se encontram pela primeira vez. Ellie acreditava ao mesmo tempo que Light poderia ser ou não ser o Kira, porque para esse encontro acontecer, Light teria que se passar por Kira, o que ele realmente era. Durante o encontro, Misa usa os olhos de Shinigami e descobre a identidade verdadeira do Kira, mas não fala nada ali, porque Light estava sendo monitorado o tempo todo. Ellie não conseguiu tirar nenhuma conclusão desse encontro. Mais tarde, depois de descobrir o endereço de Light, Misa vai até a casa dele e se apresenta como a segunda Kira. Ela diz que quer servir Light totalmente, obedecer qualquer ordem. Claro que isso é perfeito para Light, que começa a usá-la em seus planos. A intenção dele é nunca ser pego ou descoberto por Ellie. Porém, o Shinigami da Misa também estava apaixonado por ela e ameaçou Light. Se alguma coisa acontecer com Misa, ele escreve o nome dele. A partir daí, Light e Misa começam a fingir que estavam namorando, ou seja, o primeiro Kira e o segundo Kira agora estavam em um relacionamento. Light tenta convencer Ren
a descobrir o nome verdadeiro de Ellie e escrever no caderno. Ren acaba aceitando ajuda. Nesse mesmo período, Ellie usa o mesmo padrão de triangulação de antes para encontrar a segunda Kira. Analisando o horário e o local onde os criminosos morriam, ele percebe que só poucas pessoas poderiam ter aquele padrão. Além disso, Mizamane deixava sinais bem claros de que ela era apoiadora de Kira. Ellie percebeu que Misa era claramente uma apoiadora do Kira. Com isso, ele resolveu agir e foi direto atrás dela. Mandou prender Misa e a deixou completamente amarrada numa maca. Já que não sabia ao certo como os poderes de Kira funcionavam, preferiu não arriscar. Enquanto isso, Ren sabia que, se escrevesse o nome de Ellie, as evidências apontariam direto para Light e Misa como sendo os dois Kiras, porque já tinham descoberto que os dois eram muito próximos. Para aliviar a situação, Misa decide abrir a mão do seu Death Note. Ela entrega o caderno para Light e com isso todas as memórias delas relacionadas ao caderno somem na hora. Ela ainda estava presa e sendo investigada, mas agora não lembrava de nada útil. Light, para fechar seu plano com chave de ouro, fez o seguinte: pegou o Death Note da Misa e entregou para Ryuki. E o que estava com Ryuki, Light passou para Ren. Aí, adicionaram duas regras falsas no caderno para confundir geral. A primeira regra: se o caderno for destruído, o usuário morre. A segunda: quem estiver com o caderno precisa escrever o nome a cada 13 dias ou morre também. Com isso, Light criou um cenário que dificulta qualquer investigação. Para completar o esquema, Light escondeu o próprio Death Note em uma floresta e pediu para Ren entregar o caderno a uma nova pessoa. Agora um novo humano estaria matando, e ele seria o terceiro Kira. Ellie, cada vez mais certo que Light era o Kira, mandou prender ele também. Colocou Light sob vigilância 24 horas por dia. Enquanto estava preso, Light pediu para falar com Ryuki. Foi aí que o plano mais ousado dele entrou em ação. Light abriu a mão do caderno e perdeu completamente todas as memórias sobre ele. E o mesmo aconteceu para Misa. Agora, nenhum dos dois era mais o Kira, e uma nova pessoa no mundo é quem estava escrevendo os nomes. As investigações viraram um caos total. Mesmo com Light e Misa presos, as mortes voltaram a acontecer. Isso deixou Ellie totalmente confuso, mas sem provas concretas. Ele decidiu soltar os dois e suspender a vigilância por um tempo. Eles saíram da lista principal de suspeitos, mas Ellie ainda não desistiu. Criou um novo plano, ainda mais arriscado. Dessa vez, o pai do Light iria se envolver diretamente. O plano era simples e perigoso: colocar o pai de Light em uma situação extrema com os dois. Se algum deles fosse o Kira, reagiria para proteger a própria identidade. Ellie levou Light e Misa dentro de um carro com o pai, mas no fim, nenhum dos dois fez nada. Eles já não eram mais Kira, nem lembravam de ter sido. Isso reforçou a inocência deles na mente de Ellie. Agora, sem memórias, Light usou sua inteligência para ajudar o Ellie a encontrar o Kira. Com o tempo, Light começou a cruzar dados e triangular novas informações, e começou a identificar padrões importantes nas mortes. As mortes continuavam acontecendo, e Light começou a perceber um padrão estranho. De alguma forma, esses assassinatos estavam ligados ao crescimento das ações de uma única empresa. Essa correlação levantou suspeitas. Talvez o dono da empresa fosse o novo Kira. Até Misa se envolveu na investigação para ajudar e descobrir quem era. Eles conseguiram rastrear e prender o dono da empresa. Quando isso aconteceu, o Death Note foi levado para a sala da equipe de investigação. Naquela sala estavam Ellie e Light trabalhando lado a lado, e era exatamente isso que Light queria desde o começo. O plano todo era entregar o Death Note a outra pessoa, perder completamente a memória sobre o caderno, ser considerado inocente e, ainda por cima, ganhar confiança o suficiente para ajudar na investigação. Quando o verdadeiro culpado fosse pego, o caderno estaria por perto e Light recuperaria as memórias ao tocá-lo. Foi exatamente o que aconteceu. Light encostou no caderno e todas as lembranças voltaram na hora. O plano tinha funcionado perfeitamente. Sem perder tempo, Light escreveu o nome do dono da empresa no caderno. Assim, ele morreu antes que pudesse revelar qualquer informação, mas logo ficou claro que ainda havia outro Kira solto. Podia ser um quarto Kira, ou algum dos primeiros voltando a agir. Light então mandou Misa ir até a floresta pegar o caderno que estava escondido. Quando ela tocou nele, todas as memórias voltaram instantaneamente. Mais uma vez, ela se lembrou de tudo. Misa pediu novamente pelos olhos de Shinigami, e como da outra vez, metade da sua expectativa de vida foi embora. Agora, com tudo em ordem, Light decidiu que era hora de dar o próximo passo: eliminar Ren e também o próprio Ellie. Shinigamis não costumam ajudar o humano, mas Light sabia que podia usar os sentimentos de Ren por Misa a seu favor. Fez com que Misa voltasse a agir como segundo Kira, e ela começou a escrever nomes no caderno novamente. Ellie logo percebeu que o padrão de mortes tinha voltado a ser igual ao de antes. Horários, locais, tudo apontava para Misa. Ren, com medo de que Ellie descobrisse a verdade e mandasse punir Misa, tomou uma decisão radical. Usou o Death Note e escreveu o nome de Ellie. Com isso, eliminou o maior detetive do mundo. E como salvou a vida de um humano,
semana, Ren morreu também. Mais uma vez, Misa herdou todo o tempo de vida do Shinigami. Light agora tinha eliminado L e um Shinigami. Ele conseguiu enganar a mente mais brilhante do planeta. A investigação já durava anos, mas Light seguia firme com suas mentiras, teatro e atuação perfeita. Enquanto isso, o mundo inteiro aclamava Kira. Ele ganhou ainda mais seguidores e até fã-clubes nas redes sociais. A criminalidade caiu drasticamente no mundo todo. A maioria das pessoas morria de medo de ser punida por Kira. Pensavam duas vezes antes de cometer qualquer crime. Ninguém queria ser marcado como criminoso. E assim, passaram-se 5 anos. Light seguia com seu plano, cada vez mais respeitado e temido. Light seguiu com a sua atuação, mantendo o disfarce perfeito, e foi nomeado como o segundo L, assumindo oficialmente a identidade do maior detetive do mundo. Agora ele comandava as investigações do caso Kira, contra ele mesmo. Mesmo assim, ele não conseguia chegar a lugar nenhum. Só que uma coisa que ele não esperava acabou acontecendo. O L original tinha preparado um plano caso fosse eliminado. Esse plano envolvia 2 jovens do orfanato onde L foi criado. Ele tinha treinado esses garotos para serem seus sucessores. Assim, nasceu um novo grupo de investigação. E os 2 principais nomes dessa equipe eram Melo e Nier. Eles herdaram a mente brilhante e a determinação de L. M e N juntos começaram a se mover no caso Kira. Nier escolheu um caminho mais diplomático, dentro da lei. Já Melo decidiu ir para o submundo, trabalhando com mafiosos e criminosos. Foi nesse momento que apareceu um novo Shinigami chamado Sido. Ele queria seu caderno de volta, o mesmo que Ryuki tinha jogado na Terra. Ao encontrar Sido, Melo começou a trabalhar junto com ele. Enquanto isso, o pai de Light conseguiu colocar as mãos no Death Note e também fez o pacto pelos olhos de Shinigami. Mas durante uma operação da polícia, ele acabou morrendo. Pouco depois, as organizações internacionais anunciaram que não vão mais investigar Kira, encerrando oficialmente todas as operações, cortando a verba do caso. Agora, Kira tinha ainda mais espaço. Ele se tornou uma figura tão influente que até religiões foram criadas em seu nome. Tinha o culto Kira, produtos sendo vendidos e fãs espalhados pelo mundo. Light, assumindo o lugar de L, se sentia totalmente confortável, coordenava a investigação contra si mesmo sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Melo e Nia se reencontraram. Juntos, começaram a estudar as regras do Death Note e logo começaram a desconfiar que algumas regras ali podiam ser falsas. Foi então que Light armou mais um plano complexo. Mandou Misa entregar seu caderno para um novo aliado, Teru Mikami. Teru era promotor de justiça e acreditava 100% nos ideais de Kira. Na verdade, ele via Kira como um verdadeiro deus. Light e Mikami mantinham contato direto, e Light dizia a ele quem, quando e como matar. Mikami era completamente manipulado, fazendo tudo o que Light mandava. Além disso, foi instruído a carregar um caderno falso e usá-lo para escrever nomes em público, propositalmente para ser descoberto. Era tudo parte do plano de Light para desviar a atenção. Enquanto isso, alguém com Death Note verdadeiro escrevia os mesmos nomes, fazendo parecer que o caderno falso estava funcionando de verdade. Nier, com toda sua inteligência, percebeu o padrão rapidamente e logo ligou tudo a Teru Mikami, que já era um adorador declarado de Kira. Nier então começou a montar seu próprio plano para chegar até ele. Enquanto isso, Melo estava investigando outra pessoa que Light também manipulava. Quando a mulher chamada Kiyomi foi encurralada, ela puxou um pedaço do Death Note que tinha escondido e escreveu o nome de Melo. Assim, Melo foi eliminado na hora. Quando Light soube disso, bateu o medo. Ele ficou receoso de que Kiyomi tivesse sido comprometida de alguma forma, e se isso acontecesse, ela podia virar uma ameaça para ele. Então, para se livrar do risco, mandou Teru Mikami escrever o nome dela também. No mesmo dia em que Melo morreu, Kiyomi também foi eliminada. Depois disso, Nier marcou uma reunião com os últimos membros de investigação do Kira. E claro, Light também participou desse encontro. O detalhe é que Mikami estava escondido no local da reunião. Observava todos com os olhos de Shinigami, conseguia ver o nome e o tempo de vida de cada um dos presentes, e tinha a chance perfeita de escrever o nome de todos eles. Se fizesse isso, Kira eliminaria os últimos que ainda se opunham a ele. Light estava radiante, achava que enfim tinha vencido. Ficou tão confiante que decidiu até fazer um discurso. Enquanto falava, Mikami escrevia os nomes por trás da porta. Faltavam apenas alguns segundos de vida para todo mundo ali. Light, achando que tinha ganhado, se vangloriou e confessou que era o Kira. Mas aí, algo totalmente fora dos planos aconteceu. Nier revelou sua jogada final. Ele já suspeitava de Mikami, descobriu onde Mikami escondia o verdadeiro Death Note e trocou o caderno original por um caderno falso. Ou seja, Mikami estava escrevendo os nomes num caderno normal, sem efeito nenhum. As pessoas não morreram,
e agora Light estava encurralado de vez. Sem saída ele surtou. Como último recurso, tentou usar o pedaço do Death Note escondido no seu relógio, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Matsuda, um dos membros de equipe, atirou no Light. Os tiros o deixaram praticamente imóvel, mas ele tentou escrever com o próprio sangue. Mesmo ferido, ele não queria desistir. Matsuda então atirou de novo, várias vezes, mas sem atingir pontos vitais. Mikami, ao ver seu deus sendo derrotado diante dos olhos, entrou em desespero. Tudo que ele acreditava desmoronou, e num momento de loucura total, tirou a própria vida. Light, cheio de ferimentos e sangrando muito, tentou fugir, mas seu corpo não aguentava mais. Ele correu cambaleando até cair em uma escadaria, completamente sem força. E foi ali, nesse momento, que Ryuki fez o que prometeu lá no começo. Escreveu o nome de Light Yagami com seu próprio Death Note. E assim, Kira caiu. Mas apesar da morte, ele tinha mudado o mundo com suas ações, e ficou eternizado na história da humanidade. Antes de morrer, Light ainda teve o último momento de delírio. Ele viu um vislumbre, como se fosse o espírito de Ellie o observando em silêncio. Um olhar sem palavras, mas cheio de significado. Misa, algum tempo depois, completamente devastada, acabou tirando a própria vida. Sem Light, sem propósito, ela simplesmente não via mais sentido em continuar. E com isso, chegou ao fim a intensa e sombria saga de Death Note. E aí, mano, curtiu o vídeo? Curtiu a história? Comenta aí o que você achou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E é isso, meu mano. No mais é isso, tamo junto, um abraço e falou.